Museu de Cabangu fica em Santos Dumont, na Zona da Mata. Essa é a casa onde nasceu o pai da aviação. Depois que ele morreu, o local virou um museu. A Mônica faz parte de uma família que há 70 anos se empenha em preservar essa história. Para você isso aqui é muito importante? Com certeza. De 32, nós guardamos esse acervo e protegemos essa casa com um ideal brasileiro e internacional de divulgação do nosso pai da aviação, nosso conterrâneo. Para a gente entender um pouquinho a história, o pai da Mônica era um jornalista aqui de Santos Dumont. Logo que soube da notícia de que o pai da aviação tinha morrido, ele veio até aqui sob a responsabilidade da prefeitura e recolheu todos os documentos e objetos que mais tarde se transformariam nesse acervo de cerca de 2.000 peças. Vocês herdaram esse amor pela história, pela memória de Santos Dumont? Isto, o que a gente viu acontecer até a inauguração da casa como museu é que nos impulsiona a continuar preservando essa história que a gente guardou. Então agora você vai mostrar um pouquinho para a gente e para quem está nos assistindo essas curiosidades, essas raridades. Essa casa ela nem sempre foi assim, né? Ela foi modificada pelo próprio Santos Dumont. Isto, quando Santos Dumont ganhou a casa do governo para ser fazendeiro da Mantiqueira, ele próprio fez reformas na casa. Uma estrutura muito visível é a construção de uma lareira, onde ele colocou sobre ela 2 peças francesas. Essas peças ele mesmo que trouxe de Paris. Ele trouxe de Paris e ele teve que fechar uma porta da antiga casa para construir essa lareira. Um detalhe que ela estava falando com relação a essa casa é que Santos Dumont, um dia, já famoso, veio visitar porque ele queria conhecer o local onde ele tinha nascido. Ele chegou a demonstrar que queria comprar a fazenda, mas ganhou de presente, não foi isso, Mônica? Isto. Ele já conhecia a casa anteriormente. De 1916, parando de ser aeronauta, ele passou a se dedicar à vida dele próprio. Então, a procura da casa em que ele nasceu foi uma forma de retornar a uma vida normal de um fazendeiro da Mantiqueira. É esta a história maior do nosso museu. Santos Dumont, como aeronauta, o mundo inteiro conhece. Como um fazendeiro, somente o Cabangu. Mas uma coisa os dois homens tinham em comum: o inventor e o fazendeiro tinham a criatividade. Vou pedir o Robson para mostrar para a gente. Já está bem apagadinho pelo tempo, mas essa aqui é uma carta escrita pelo próprio Santos Dumont com um desenho. Observe que isso aqui era o desenho de uma mesa que ele queria que fosse feita para o quarto onde ele dormia aqui em Cabangu. A mesa é esta aqui. Para vocês isso tem um significado ainda maior. Um significado muito bonito, porque quando nós tivemos notícia de um leilão no Rio de Janeiro de mobílias pertencentes a Santos Dumont, um elemento do nosso museu foi ao Rio e escreveu: comprem porque é a mobília do Cabangu. E nós já possuíamos aquela carta em que ele diz para o caseiro: João, peça ao carpinteiro para fazer a mesa assim. A chegada da mobília confirmou a autenticidade dela do Cabangu. Além disso, há muitas fotos e documentos. O destaque é esse quarto, onde Santos Dumont sempre ficava quando vinha a Cabangu. Os móveis são originais e a posição deles foi mantida. A gente encontra também alguns objetos pessoais dele, como chapéus, o guarda-chuva e a bengala, que levava para todos os lugares. Essa cartola é a mesma que o inventor usou para receber uma homenagem na França. Santos Dumont foi um homem de Minas, um homem do Brasil, de São Paulo, do mundo. Mas poucas pessoas sabem. Vem comigo, Mônica. Por que ele nasceu aqui, em Santos Dumont, cidade que até depois ganhou o nome dele, né? A família, o pai dele, era um engenheiro e trabalhava pela antiga rede ferroviária. Ele fazia um trabalho aqui e a mulher estava grávida. Foi nessa fazenda que nasceu o 6º filho do casal. Aqui está a lista com o nome de todos os 8 filhos. Alberto foi o 6º filho. Registrado, Alberto, nascido na fazenda Cabangu. O pai foi quem fez essa relação. Cada filho nasceu em um lugar determinado.
Então, Santos Dumont tinha o registro do pai, nascido na fazenda Cabangu. Aqui observo, tem muitas fotos, vocês têm vários registros, muita coisa. Isso que pertenceu a ele, qual o significado desse material aqui no museu? Santos Dumont ganhou na França a homenagem do Monumento de Saint-Cloud, que era um homem de asa, usando uma antiga lenda do Ícaro. Ele fez o mausoléu dele idêntico ao monumento da França, colocando o Ícaro sobre o seu mausoléu. Aqui ele colocou os restos mortais do pai, buscou em Portugal os restos mortais da mãe e deixou um recado: é aqui que eu quero descansar. E esse túmulo está no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Exatamente. Só que ele ficou na Catedral de São Paulo de julho até dezembro, quando ele foi trasladado, então, para aquele mausoléu que ele construiu. Então, quando ele morreu, ele não foi enterrado imediatamente? Imediatamente não. Nós temos um jornal de época, esse jornal de dezembro. Então, a manchete desse jornal é maravilhosa. Abre-se a terra do Brasil para acolher o homem que conquistou o céu. Aqui na casa a gente também encontra algumas coisas bem criativas que ele fez. Eu vou com a Mônica agora para o banheiro, é pertinho, a gente não precisa nem andar muito. Mônica, esse tipo de estrutura, esse chuveiro aquecido a álcool, a gente encontra também na Casa Encantada lá em Petrópolis. É o mesmo tipo de material? Nós copiamos, aqui é uma réplica. O original está na Encantada, feito por Santos Dumont. Era movido a álcool e ele tinha a necessidade de uma ducha aquecida, não simplesmente um chuveiro. Então, os detalhes desse aparelho são todos eles muito marcantes da autenticidade de Santos Dumont. Detalhes de muito cálculo. Praticidade e criatividade. Muito cálculo, e ele era um sujeito assim, tudo dele era bem programado. Aqui no museu a gente encontra uma réplica do 14 bis, que é considerado, né, o primeiro avião, o primeiro voo do mundo. Essa réplica, na história de Santos Dumont, que você falou que ele é conhecido mundialmente, é um marco. Sim, nós temos no nosso Cabangu um marco, inclusive em alumínio. Ele é preservado e fica aqui no museu a história de Santos Dumont. Agora, o avião realmente de Santos Dumont era seda japonesa e bambu. Uma outra coisa que chama muita atenção dos visitantes, principalmente as crianças, é o chafariz. Logo que a gente entra no museu, lá está ele, lindo e eterno. Todo mundo imagina que seja algum tipo de mecanismo, uma máquina, uma bomba, mas não é, né? Não. O nosso chafariz, ele é como um cartão de visita do nosso museu. Ele está mantido na íntegra, como foi feito por Santos Dumont. Nada de eletrônico, nada de mecânico, simplesmente força de gravidade. No alto da nossa serra tem uma pequena represa numa nascente. Canalizada até o centro do lago, é esta gravidade da água quem faz o nosso chafariz. A gente está falando das coisas lindas, da história, da memória do Santos Dumont e de todos os brasileiros. E a gente não pode deixar de falar uma coisa que é muito triste e que é lamentável, que é o fato de que um museu com tanta importância tem poucos visitantes. A média é de em torno de 1.000 a 1.000 e poucos visitantes por mês, que está muito abaixo dos outros museus aqui da região e do valor que ele tem. A gente chega em Paris, a gente chega na França, os franceses citam Santos Dumont como se fosse parte deles. Isso te deixa um pouco triste, ver que os brasileiros não têm esse mesmo carinho, às vezes? Olha, o próprio Santos Dumont fez tudo o que pôde para divulgar o Brasil. Eu faço menção ao sinal de igualdade da assinatura de Santos Dumont, inclusive um monumento que nós temos aqui no caminho do nosso parque, que nós damos o Monumento da Igualdade. Ele próprio, no livro dele, ele disse que Brasil e França, para ele, eram iguais. Ele sabia perfeitamente que o Brasil precisava desse incentivo de contar a sua própria história.
Para entrar aqui no museu, as pessoas pagam apenas um valor simbólico de R$ 2. Crianças até 10 anos nem pagam. Mesmo assim, são muitas dificuldades para manter. A Fundação Museu de Cabangu, Casa de Cabangu, ela é filantrópica, ela foi criada há 70 anos. Hoje, o museu acumula uma dívida de R$ 150 mil. Nós conversamos com o Tomás, que é o irmão da Mônica, e ele estava explicando para a gente o motivo de ter chegado a um valor tão alto. Temos um acordo com a administração municipal, e esse acordo já vem de outros administradores, de que a prefeitura prover recursos para que a fundação possa contratar funcionários para cuidar do acervo do museu. Existe a responsabilidade da EPICAR de tomar conta e a guarda do parque, da fundação de ser responsável pela guarda e a manutenção do acervo, e da prefeitura em prover recursos para que a fundação possa contratar os funcionários para cuidar desse acervo. A questão é que nesse ano de 2018, por dificuldades financeiras, a prefeitura não teve condição de nos repassar o valor que nós havíamos acordado no início do ano. E os nossos funcionários estão sem receber há quase 8 ou 9 meses. E nós não podemos manter o museu funcionando sem funcionários. Então decidimos que iríamos fechar o museu preventivamente. Isso quer dizer, fechar o museu para visitação pública, porque se nós não temos quem toma conta, por falta de recurso, nós não podemos deixar aberto o museu. O acervo continua aqui, nós continuamos mantendo o acervo, cuidando do acervo, mas sem a visitação pública, uma vez que a gente precisa de pessoas para receber os visitantes. Segundo a Prefeitura de Santos Dumont, essa dívida acumulada com a Fundação se deve ao atraso no repasse de recursos do governo do estado de Minas Gerais. É reconhecido pela Prefeitura Municipal de Santos Dumont o atraso de 5 meses à Fundação do Museu de Cabangu, Fundação Cabangu. E o prefeito determinou que se repassasse pelo menos 50% no mês subsequente, que seria fevereiro. Então, esse atraso foi devido aos repasses do governo estadual com o município de Santos Dumont. Mas já é prometido pelo atual governo do estado de Minas Gerais repassar as verbas normais. Repassando das verbas normais, a prefeitura se enquadra nesses repasses das subvenções sociais a todas as entidades do município de Santos Dumont. O visitante precisa de ter alguém ao seu lado para conhecer essa história. E nós precisamos de alguém que nos ajude a preservar toda essa beleza do nosso museu, sem estarmos com os funcionários que nos ajudam na higienização dos acervos. Nós não temos condição de manter aberto o nosso museu, na esperança de que muito em breve isso retorne melhor do que está hoje.